Então nós vamos lá então. Mateus 16, no versículo 18. Mateus capítulo 16, no verso 18. Diz assim, ó. Esse texto aqui, essa palavra aqui, quem falou foi o Senhor Jesus. Ele diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só que palavra forte isso aqui, irmãos. A porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. É o que Jesus quis falar aqui nesse texto. Amém? Amém. Olha só, irmãos. Hoje nós vamos falar essa palavra aqui porque hoje nós queremos falar de fé. Porque a Bíblia declara lá no livro de Hebreus, né, no capítulo 1, no versículo 11, no capítulo 1 e capítulo 6, no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois todo aquele que se aproxima de Deus, está escrito lá, creia que Ele existe e que Ele se torna abençoador daquelas pessoas que buscam a Ele. Olha só o texto aqui, irmãos. Deus vai se tornar abençoador daquela pessoa que busca. Tem que buscar para poder ter a bênção. Não é o que está escrito ali? Deus se torna abençoador daqueles que buscam. Então temos que buscar. Amém? Irmãos, esse texto que eu estou lendo aqui, o Senhor Jesus estava falando que a porta do inferno, que as forças do mal, elas jamais vão prevalecer contra um cristão, contra aquela pessoa que é a igreja de Cristo. De forma alguma, nada vai triunfar sobre um cristão. Então, veja bem, quando Deus nos chamou, nós vivíamos no mundo, irmãos, oprimido por forças do mal. Nós não conseguíamos dar um passo para frente, né? Nós não conseguíamos andar para frente, nós andávamos travados, né? Quando nós não cremos no Senhor Jesus, a nossa vida é complicada. Então Deus nos chamou para nos fazer vencedor, né? O apóstolo Paulo chegou a declarar assim, irmãos, ó, que em Cristo Jesus ele era mais que vencedor. Então Deus nos chamou para nós triunfar sobre a enfermidade, Deus nos chamou para nós triunfar sobre o problema financeiro, Deus nos chamou para triunfar sobre qualquer área espiritual da nossa vida. Então Ele chamou eu e você para nós sermos mais que vencedor nessa terra. Então o texto está mostrando aqui, quando ele fala aqui que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, ele está mostrando que vai haver o quê? Um conflito no mundo espiritual. Vai haver um conflito, né? Porque ele fala ali, ó, que a porta do inferno não vai prevalecer. Então está existindo o quê? Um conflito, uma guerra, né? E nessa guerra o diabo não vai prevalecer. Então pode surgir os problemas na vida do cristão? Pode. Mas se nós formos pessoas que usamos a nossa fé e cremos que Deus pode mudar aquela situação, aquele mal não vai prevalecer contra você. Nada prevalece contra a igreja. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que disse esse texto aqui. Então, veja bem, tudo que Deus espera é que eu e você colocamos então a nossa fé em ação. Irmãos, eu tô no monte orando ali, completou quinta-feira agora 60 dias de oração no monte. Nós oramos 30 dias, né, e continuamos orando em cima da mesma situação para que Deus viesse agir naquela situação. E um dos clamores, irmãos, que nós estávamos fazendo ali no monte é para que as pessoas que se afastaram da fé retornassem para a fé. Porque muitas pessoas, nessa situação que aconteceu aí, desse vírus aí, muitas pessoas se afastaram da fé. Então, veja bem, nós orando, Jesus, nós estamos clamando a Ti para que o Senhor venha salvar vidas e venha trazer de volta aquelas pessoas que se afastaram do Teu caminho. E aconteceu um fato interessante, irmãos. Quinta-feira eu terminei os 60 dias de oração. Quinta-feira eu estou lá na igreja, chegou um rapaz que fazia 6 meses que não ia mais no culto. Estava afastado, estava parado. E eu conversei com ele, ele falou assim, no final do culto eu gostaria de falar contigo.
E aí terminou o culto, a gente foi lá conversar e ele falou assim, eu quero voltar, faz uma oração para Deus me dar força, porque eu quero voltar, eu não posso ficar longe de Jesus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida e eu estou afastado e eu estou vendo que a coisa está desandando. Então veja bem, irmãos, oramos para esse fim. Houve uma resistência? Houve, tanto é que oramos 60 dias, né, no monte lá para que alguém voltasse para a fé. Mas voltou. Então o que Jesus quis dizer assim? Quando alguém é perseverante, né, o diabo não vai prevalecer. Então é o que ele está dizendo aqui, a porta do inferno não vai prevalecer contra aquela pessoa que usa a sua fé. Irmão, hoje nós seguidos citamos aquela palavra aqui, irmãos, ó, que o justo ele vai viver pela fé. Então, se nós não colocarmos a nossa fé em ação, nós não vamos agradar a Deus. É o que está escrito lá em Hebreus, abre lá em Hebreus capítulo 11 para você ver. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Hebreus é bem no finalzinho da Bíblia lá, irmãos. É depois de Filemon, né? Hebreus 11, 6. Amém? Olha só o que diz o texto aqui, irmãos. Fala assim, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim, ó. De fato, sem fé é impossível, olha isso aqui, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não colocar a fé em ação, não vai estar agradando a quem? A Deus. Olha só o texto aqui na sequência. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o quê? Abençoador, galardoador daqueles que fazem o quê? Que não buscam Ele? Não, daqueles que o buscam. Então tem que buscar, está aqui, ó. Deus se torna abençoador daqueles que o buscam. Daquelas pessoas que buscam a Deus, Ele vai se tornar abençoador. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele fala ali que a porta do inferno não vai prevalecer, é quando surge o problema, é quando surge o vento contrário. Ele está dizendo que essa força não vai prevalecer. Só que essa pessoa tem que estar o quê? Tem que estar na fé. Porque a fé, lembra como é que caiu as muralhas de Jericó? Como é que caiu aquelas muralhas de Jericó lá? Foi através do quê? Através da fé. Fala que eles rodearam por 7 dias, né? E fala que no último dia, no 7º dia, eles rodearam por 7 vezes que a muralha caiu no chão. Então, eles conseguiram vitória, que Deus tinha prometido aquela cidade para o povo dele, através da fé. Então, veja bem, eu creio fielmente que esse nosso amigo lá voltou a buscar o Senhor Jesus por causa de uma perseverança através da fé. Porque quem é que não quer que as pessoas venham na igreja, voltem para Jesus? Tem uma força por trás agindo. Então a gente tem que ser perseverante para que essa força venha cair por terra. Então não vai prevalecer as forças do mal contra a igreja. Mas nunca podemos esquecer, irmãos, Jesus chamou o diabo do quê? Não, Jesus chamou o diabo de valente. Mentiroso ele é mesmo. Jesus chamou o diabo de valente. O irmão falou que o diabo é mentiroso, ele também. Mas na verdade Jesus falou que o diabo ele é valente. Significa é um ser, né, que resiste. Por isso que nós temos que então ser pessoas perseverantes na fé.
tem que buscar, tem que clamar para que Deus possa manifestar o poder dele. Amém, irmãos? Então, veja bem, eu estou falando essa palavra aqui, irmãos, por experiência. Muitas vezes eu precisei de uma bênção de Deus na minha vida, eu coloquei a minha fé em ação. Eu clamei a Deus, busquei a presença dele. Porque é através da fé que nós vamos, a cada dia, ser vencedor neste mundo tenebroso. Amém, irmãos? Então, a pessoa às vezes tem um problema espiritual, usa a fé, irmãos. Busca a Deus, jejua, usa a tua fé. Claro, eu sempre falo aqui para os irmãos que eu fiquei livre da opressão através da fé, buscando a Deus. Comecei a clamar, eu não era de Jesus, comecei a orar e comecei a buscar a Deus, aquele demônio foi embora. Então a fé, ela transforma em maldição em bênção. A fé muda tudo. Então a fé, Jesus Cristo nos deu exemplo, né? Que ele conseguiu vencer nesse mundo por causa da fé. Então está falando aqui, irmãos, que ele se torna abençoador daquela pessoa que busca. Então tem que buscar, tem que clamar, tem que usar a fé. Tem que ser ativo na fé. É isso que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, a nossa oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem um peso grande no mundo espiritual. Nós queremos, às vezes, irmãos, que nossos familiares venham para a fé. Todos nós queremos, né? Todos nós queremos. Talvez todos que estão aqui tenham um familiar que ainda não é de Jesus. Amém? Tem, né? Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, todos nós temos, né? E o que a Bíblia fala a respeito disso? Que a nossa família não quer saber de Jesus? A Bíblia não fala isso. Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? A Bíblia declara assim que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. É essa palavra. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então tem o que por trás? O que faz com que esses nossos familiares não venham para a fé? Existe uma cegueira espiritual causada por quem? Por forças espiritual do mal, pelo diabo. Não é o que está escrito na Bíblia? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. E é aí que entra a nossa fé, irmão. Nós queremos ver os nossos familiares na fé. Quantas vezes por mês nós jejuamos para o nosso familiar? Você faz um jejum para o teu familiar? Porque tem demônio que só sai com jejum e oração, meu amigo. Tem que jejuar. Tem demônios que não vão ser assim no mais no grito. Tem que ser através do jejum e da oração. E às vezes a gente quer ver o nosso familiar na fé, mas a gente não coloca, buscando a Deus, estando na fé como nós. Mas a gente não coloca a nossa fé em ação para que esse milagre aconteça na vida do nosso familiar. Eu gostaria que os irmãos voltassem para a fé, os que se afastaram, né? Eu estou começando a orar, estou começando a clamar, porque se eu não clamar, nada vai acontecer. E nesse clamor que foi feito, já veio, eu vou continuar. O Disciplina Março terminou quinta. Vou continuar mais 30 dias de oração. Porque nós queremos ver a glória de Deus se manifestando, e a única maneira de Deus se manifestar é através da fé, irmãos. Está escrito aqui, nós estamos lendo aqui, que Deus se torna o quê? Abençoador daqueles que o fazem o quê? Que buscam Ele. Eu precisava de uma benção. Qual é a benção que eu precisava? Eu precisava que o meu familiar fosse salvo, como eu falei antes. Né? Então começa a clamar, começa a jejuar por ele. Por que o meu familiar não veio para a fé? Porque o diabo não está cegando lá, está trabalhando. É a minha fé que vai, através da minha fé, aquele mal vai ser removido, através da tua oração, da minha oração. Eu falei para esse rapaz lá, cara, eu estava orando, depois que ele conversou comigo, orei por ele, ele estava indo embora, eu disse, cara, nós estamos lá no monte clamando a Deus, para Deus trazer de volta as pessoas, e tu fazia parte da nossa oração. E ele falou assim para mim, eu sei que se não tivesse alguém orando por mim, eu não estava aqui. E se não tiver alguém orando pelo teu familiar, ele nunca vai estar aqui. Se nós não estiver jejuando pelo nosso familiar, ele nunca vai estar aqui. Porque é um diabo que está por trás. Não é o que diz a Bíblia, o diabo cegou o entendimento. Então depende da nossa fé. Você é da fé. Deus chamou você para você triunfar, né, sobre toda e qualquer contrariedade. Porque às vezes a gente vê o nosso familiar sofrendo, às vezes o nosso familiar está com um problema grande, muitos estão até nas drogas, na prostituição, né? A verdade é essa. Muitos estão lá na mentira, no engano, da idolatria, na feitiçaria, né? Tem muitos familiares nossos que estão presos espiritualmente. E, meu amigo, se não usar a fé, se não clamar, não jejuar, aqueles demônios não vão soltar. A verdade é essa. Nós somos todo mundo, todos nós que estamos aqui, irmãos, eu percebo que todos nós somos da fé, né? Com exceção ali do Vini que está vindo agora, mas ele já tem noção da fé, né? Ele era criança, gurizão, ele ia na igreja ali embaixo ali.
Então, a Bíblia diz que aquilo que entra no nosso coração, né, quando é criança, aquilo não vai sair mais. Né, aquilo vai entrar, vai ficar. Então, todos nós aqui, irmãos, somos da fé. Todos nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, Deus chamou nós, né, para ser salvos, correto? Para nós ser mais que vencedor. Então, Deus chamou nós para triunfar sobre as dificuldades, sobre os problemas. Então, tem que usar a fé. Tem coisas que a gente quer que venha a ser removida do nosso caminho, mas nós não fizemos meio-dia de jejum, irmãos. Não vai funcionar. Lembra que os discípulos foram orar para uma situação lá e nada aconteceu? E Jesus falou o quê? Isso é o tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Então, se a pessoa não jejuar, não orar, não vai acontecer. Não é uma doutrina minha, é o que está escrito na Bíblia. Não é uma doutrina da nossa igreja aqui. É o que está escrito na Bíblia. Como eu falei para você, quando eu vim para a fé que o diabo me oprimia, irmãos, eu comecei a jejuar e orar. E olha, foi longe aquilo. E fui orando e jejuando, e orando e jejuando, e orando, e aquele demônio bateu em retirada. Mudou a minha vida. Através do quê? Da fé. Então, a fé é o que diz aqui no texto de Hebreus 11:6. Que se não tiver fé, você não vai agradar a Deus, né? E na sequência ele fala, então, que ele se torna, ele é abençoador daqueles que buscam ele. Então, aquele que buscar, ele vai abençoar. Aquele que não buscar, nada vai acontecer. Eu gosto muito do milagre que a gente sempre cita quando a gente fala de fé, irmãos. Ezequias, né? Ezequias estava doente para morrer. E ele começou a clamar a Deus. Deus se torna abençoador daqueles que clamam a ele. Ele começou a clamar e Deus mudou aquela situação. Ele tinha uma doença que era para a morte, diz a Bíblia. E ele começou a clamar a Deus. E Deus mudou aquilo. Então, irmãos, a fé, ela é individual. A fé é individual. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas no meio da igreja, às vezes parece que uns são mais abençoados que os outros. Você já percebeu? Eles dão essa impressão. Não é? É que às vezes tu não sabe, aquele irmão que está sendo abençoado, ele está lá pagando um preço, orando, levantando de madrugada, clamando, jejuando. Ele está buscando a presença de Deus. E Deus se torna abençoador daquele que busca. Então, muitas coisas podem ser transformadas na minha vida e na tua vida quando nós colocar a fé em ação. Senão nós vamos ficar tempo na igreja, Deus vai nos salvar porque nós cremos nele, mas deixamos de ser abençoado em algumas áreas da nossa vida porque nós não guerreamos no mundo espiritual. Né? O diabo, para ele dar as coisas para as pessoas serem bem-sucedidas, basta as pessoas se sujeitar a ele. Não está escrito lá na Bíblia que ele falou para Jesus, se tu te sujeitar, eu te dou todas as riquezas do mundo, não é assim? Se tu te sujeitar e me adorar, eu vou te dar todas as riquezas do mundo. O diabo falou isso para Jesus. Né? Hoje não precisa as pessoas fazer força, se elas se sujeitam para o mal acrescenta na vida delas. Mas a Bíblia diz que nós somos pessoas justas, perante o sangue de Jesus, nós vamos viver pela fé. É diferente o negócio é pela fé. Clamando e crendo naquele que nos chamou para nós triunfar aqui nessa terra. Então, irmãos, quando ele falou ali que a porta do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja, Jesus estava dizendo assim, todo o mal que se levantar contra a tua vida vai se levantar. A doença pode vir? Pode. Né? Aquele desânimo espiritual vai vir? Vai. Mas não vai prevalecer se tu estiver na fé. Não vai prevalecer, você vai vencer aquilo. Vai vir as dificuldades? Vai, mas você vai vencer. É o que Jesus estava dizendo. O diabo vai se levantar, mas ele não vai prevalecer contra você. Mas você tem que estar onde? Na fé. Tem que estar na fé, ele não vai prevalecer. É o que diz o texto ali, irmãos. Então essa palavra aqui ela é muito boa, porque ela mostra para nós que realmente... Está lá no livro de Lucas, né, no capítulo 10, no versículo 19, né, que todo mundo conhece essa palavra aí, né, onde o Senhor Jesus declarou que ele deu autoridade contra todo o poder do inimigo. E Deus deu autoridade para nós. Está lá em Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Todo. E nada absolutamente vai causar dano a vocês. Então, a igreja tem autoridade, mas a igreja tem que ter comunhão com Deus. Amém, irmãos? Então, esse texto aqui é muito forte, essa palavra aqui, porque todos nós, irmãos, eu sempre falo que todos nós que somos da fé, todos nós temos um desafio, ou na família,
né? Ou na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, todos nós temos um desafio. Sempre surge um desafio, né? Mas esse desafio que surge não é para nós nos lamentar e chorar e achar que Deus não quer nos abençoar. Esse desafio surge, Deus permite, para a gente usar a nossa fé e vencê-los. Por isso que Deus permite que surjam esses ventos contrários. Amém, irmãos? Eu sempre conto um testemunho aqui, irmãos, que eu conto um testemunho aqui porque é um testemunho verdadeiro, né? E Deus agiu, né? Onde nós sempre comentamos isso aqui e é fato, irmãos. Antes nós temos esse prédio aqui, nós pagávamos aluguel. E nós estávamos com uma dificuldade de pagar aluguel. Todo mês aquilo atrasava, todo mês eu não conseguia pagar o aluguel. Não atrasava mais porque eu arrumava dinheiro emprestado para poder pagar, senão não conseguia. Então aquilo foi uns 3, 4 meses assim, irmãos. E o que a gente tem que fazer na hora? É chorar, se lamentar e espernear? Não vai resolver. Ah, Jesus, eu estou aqui fazendo a tua obra e o Senhor não manda recursos. A primeira coisa que as pessoas falam é isso. É verdade. E eu agradeço a Deus porque Ele me deu uma direção diferente, porque foi o Espírito Santo de Deus que me dirigiu. Porque talvez, se Ele não me dirige, eu ia agir da mesma forma. Né? Então, quando surge um problema, as pessoas choram, se lamentam. Mas eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, não sei o que tem. E não coloca a fé em ação. Fica só naquele lamento. E Deus me deu a direção para mim começar a clamar. E eu fui para o monte e comecei a orar. Digo, Jesus, enquanto os céus não se abriram, não vou parar de orar. Esse mal vai ter que bater retirado. Porque não vem de Deus, irmãos. Deus quer que você vive bem, que eu vive bem. Então aquilo estava trancando. Quem é que estava por trás daquilo? Tinha forças do mal agindo ali. Irmãos, e nós batemos na ferida mesmo. Fomos para o monte orar e repreendendo aqueles demônios devoradores que estavam se levantando contra a igreja, contra o ministério, contra as finanças da igreja. Só para você ter uma ideia, nós temos um prédio alugado em Santo Antônio e já faz um bom tempo. Nós nunca trazemos aluguel, irmãos, nunca. Deu epidemia, deu não sei o que, nunca trazemos aluguel. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Todo mês Deus dá condições de nós pagar o aluguel. Então, irmãos, eu sempre falo assim, quando você vence um problema, você se torna perito naquilo. Agora, se você não vence aquele problema, se torna senhor na tua vida. Tem que ir para cima até que esse mal venha bater em retirada. Foi o que aconteceu. Oramos enquanto aquele demônio não saiu fora, nós não paramos de orar. E nunca mais aquele demônio incomodou. Nunca mais. Depois viemos para cá, fizemos um prédiozinho aqui, né? Depois desse tempo de oração, nós nunca mais atrasamos aluguel aqui e nem lá em Santo Antônio. Então, a choradeira não vai resolver. O que vai resolver é a nossa fé. Quando alguém está se lamentando por algo, ela não está usando a fé. Aqui diz que a fé é que agrada a Deus. É a busca que faz com que Deus venha trazer a bênção. É a busca, né? É bem claro aqui, ó. No finalzinho aqui, ó. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ó, e Ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam. Amém? Então a bênção de Deus, ela vem sobre nós quando surge um problema, quando nós buscamos. E Deus do Antigo Testamento, irmãos, Hebreus, ele fala muito sobre fé, Hebreus 11, né? Ele pega o exemplo, ele fala assim, você tem que pegar o exemplo dos homens que tiveram antes de vós. Homens que pela fé venceram. Homens que pela fé tiveram êxito aqui na terra, né? Tiveram triunfo sobre todo o mal aqui na terra. Então nós não, às vezes, irmãos, vou falar uma palavra aqui meio forte, mas às vezes a gente se acovarda diante de um problema e não usa a nossa fé. E aí nós nunca vamos ver a glória de Deus na nossa vida. Talvez se Deus não me dá a direção para ir para o monte orar naquele tempo que estava com problema financeiro, né? Eu estava até hoje me lamentando e me queixando, porque aquele problema passava a ser Senhor na minha vida. Então tem que ir para cima do problema, irmãos, até que esse problema seja vencido. O nosso familiar lá, ele não é da fé, vamos orar por ele, vamos jejuar até que ele venha se converter. Tem que bater. Eu amo muito meu familiar, então ora e jejua por ele, meu irmão. Se tu ama ele, o amor não só tu amar ele não vai trazer ele para Jesus. É a tua fé, é a minha fé. Porque tem forças espiritual do mal por trás, cegando o entendimento.
O cara que está lá na feitiçaria, que está lá nas drogas, o que ele precisa? É demônios fortes, ele precisa de oração e jejum. Para poder sair daquela situação. Amém, irmãos? Então nós queremos ver muito Deus agindo, mas usamos pouco a nossa fé. E aí nada vai acontecer. Não que Deus seja ruim, porque ele falou, ele declarou ali que o justo vive pela fé. E ainda bem que Deus nos colocou sempre desejo de buscar Ele e clamar, irmãos, porque eu estava comentando com a Márcia, não é fácil você, ainda que a nossa igreja é pequena, não é fácil cuidar de uma igreja, numa região como essa aqui. Se eu falar para você que já teve pelo menos 5 igrejas aqui, todas fecharam, igrejas grandes, todas fecharam aqui, porque aqui não é de brincadeira, então é uma guerra muito grande espiritual. Então, se não tiver fé, meu irmão, se não for perseverante, não para, não fica aqui. Igrejas fortes tiveram aí e não pararam. Nós tivemos aqui, só para você ter uma ideia, nós tivemos aqui a Igreja Deus e Amor, ficou um tempo e foi embora. Nós tivemos aqui a Igreja Mundial, durou muito pouquinho, uns 2 meses, foi embora. Nós tivemos aqui a Igreja Batista, durou bem menos, 1 mês. Agora eu estava conversando com um amigo meu que frequentava uma igreja aqui. A última igreja que teve aqui foi a Igreja Quadrangular, que fechou também. Então, se não é pela fé, irmãos, não fica igreja aberta aqui. Tem que ser perseverante, tem que estar guerreando contra as forças do mal. Porque Jesus Cristo, ele veio, ele nos chamou para desfazer as obras do diabo. Então, na verdade, quando você então coloca a tua fé em ação, você vai conseguir ter êxito naquele problema lá. Você vai triunfar sobre qualquer problema. Então o que eu estou falando aqui para vocês, irmãos, não é palavra minha. O testemunho foi testemunho meu, mas o que eu li aqui não é coisa minha, está escrito. Está escrito. Então nós temos que dar ouvido a quem? A palavra de Deus. Está escrito ali que Deus se torna abençoador daqueles que buscam. Vou começar a buscar Ele. Vou começar a orar. Ah, tem demônios que só saem com jejum e oração, vou começar a jejuar. Até agora eu orei e não sei, então está faltando o jejum. Talvez eu não estou dizendo que você não ora, talvez você orou, então agora acrescenta lá o jejum. É assim que esse mal vai sair, é assim que esses demônios vão bater em retirada. Então Deus nos deu a direção. Lá no livro de Coríntios, irmãos, fala que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Olha só isso aqui. As armas que Deus nos deu são poderosas para destruir fortaleza. O que é uma fortaleza? Algo que está bem postado. Né? Já viu aquela história lá? Não. Já falei de Jesus para o meu familiar, mas ele não quer saber. É algo que está bem postado, está bloqueando total ali. Né? Mas o jejum quebra todo aquele bloqueio. A oração quebra tudo aquilo ali. Porque as armas que Deus nos deu são poderosas para destruir qualquer fortaleza. Amém, irmãos? Então Jesus, ele quer que nós venhamos ser vencedores aqui nessa terra. E ele espera que nós usamos aquilo que ele nos deu, que é a fé. Amém, irmãos? A Bíblia diz, Jesus falou assim, né, que lá no livro de Mateus fala assim, Jesus falou assim, ó, que Deus vai fazer justiça para aquelas pessoas que clamam a Ele de dia e de noite. Ele pegou como exemplo uma mulher que estava com um problema. Ele falou que uma mulher tinha uma causa para ser resolvida e fala que todo dia ela ia lá incomodar o juiz, até que o juiz importunou o juiz lá, até que o juiz resolveu o problema dela, julgou a causa dela. E aí Jesus usou como exemplo isso. Ó, observe essa mulher, assim é vocês. Deus vai fazer justiça para aquele que clama a Ele de dia e de noite. Aquele que clamar, Deus vai fazer justiça. Então tem que clamar, tem que orar, tem que buscar. Amém? Então Deus vai fazer justiça lá na nossa família, lá no nosso problema, quando nós colocarmos a nossa fé em ação. É assim que funciona, irmãos. Senão, nada feito. Amém? Isso não é uma doutrina da igreja? Não. É o que está escrito na Bíblia. Então nós temos que... Jesus deixou uma mastigadinha aqui para como que nós vamos vencer. Como eu falei para vocês ali, quando eu me converti, foi isso que Deus falou para mim. Eu estava numa opressão que não podia nem sair de dentro de casa, irmãos. Uma opressão diabólica mesmo. E eu não era da fé.
que eu vou fazer, tia? O negócio não é ler a Bíblia, né? Vamos para a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a orar e foi simples. Deus mostrou, ó, isso aí é um diabo que está te oprimindo. E aí eu falei, tá, mas o que faz com o diabo? Aí li a Bíblia, está aqui, tudo escritinho, mastigadinho. Li a Bíblia, tem demônios que só saem com jejum e oração. Então eu vou ter que orar e jejuar. E não era da fé, não era nem batizado, irmãos. Não ia em igreja nenhuma, em casa. Comecei a orar e jejuar, aqueles demônios bateram em retirada. Orei uns 3 meses, eu acho, 3 para 4 meses, e aquele bicho foi embora. Nunca mais. Então Jesus deu a direção, bem simples assim, que eu fiquei livre daquilo. Só orando e jejuando, só. Não tinha grandes entendimentos. E até hoje não tem, mas eu sei que a fé muda qualquer situação. Amém, irmãos? Amém. Tem pessoas tem pessoas que às vezes vêm para a fé, irmãos, não sabem nem ler, mas tem fé, isso que importa. A fé, né? Ela ouve a palavra e coloca em prática, e a fé faz com que as coisas aconteçam. Amém? Olha só, então hoje eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos, uma palavra muito boa, irmãos. Uma palavra para nós avivar a nossa fé, acordar para a vida. Não, para aí, Deus é poderoso. Né? Às vezes a gente olha para uma situação assim, mas como é que vai reverter a situação aí? Através da fé. Reverte, toda situação é revertida através da fé. Eu tenho dificuldade, eu tenho muita dificuldade de jejuar. Uma vez por mês nós estamos jejuando aqui na igreja. Na verdade, esse jejum da igreja tinha que ser todo sábado, todo domingo. Né? Mas a gente faz uma vez por mês. Você pode se fortalecer aí usando a tua fé aí, né? Mas é importante você entender isso, que tem forças do mal que só vão sair com jejum e oração, não tem jeito. Então, se você não jejuar, às vezes lá para o teu problema, não vai nada acontecer. É barbada jejuar? Claro que não. Não é nada de barbada. A carne milita, guerreia contra as coisas espirituais. A carne não quer jejuar, não quer orar. Mas se quiser vencer, tem que ser assim. Amém, irmãos? Então, olha só, eu estou deixando essa palavra para você aqui para avivar a tua fé. Né? Para mostrar para você que esse problema, essa situação que surgiu, ou que tem instalado lá na tua casa, na tua vida, no teu familiar, tem jeito. Se nós usarmos a fé. Eles não vão clamar o que não é da fé. Não precisa nem esperar. A não ser que o desespero bate grande, que nem bateu em mim. Mas no naturalzão assim não vão. Aparentemente estão bem, né? Mas a nossa fé muda aquela situação lá. Deus convence, diz que o Espírito Santo de Deus convence as pessoas que elas precisam dele. Amém, irmãos? Então está aqui a palavra hoje, né? Nós lemos aqui o livro de Mateus 16, 18. Lemos aqui também o livro de Hebreus, né, 11, 6, e no 11, 1, você está, só para nós encerrar aqui, no 11, 1 ele diz assim, olha só, ele fala assim, ora, a fé é certeza. Fé é o quê? Certeza. Então, quando você for para a guerra orar, pode ter certeza que vai acontecer. Não pode desistir de orar. Né? Orei 30 dias lá no monte, não veio ninguém, ninguém retornou. Vamos orar mais 30. Agora retornou. Entendeu? É simples assim. É ser perseverante numa situação que ainda que não foi resolvida. Eu fiz um propósito de orar 10 dias lá para o meu familiar. Nada aconteceu. Ora mais 10. Não, com 20 não, ora 30. É assim que funciona, irmãos. Daqui a pouco tu vai ver a glória de Deus. Deus vai se agradar da tua fé. E Ele vai te responder. Amém? Lembra do Daniel? Daniel clamou 21 dias. Porque houve o quê? Uma resistência no mundo espiritual. Está lá, está escrito ali, Daniel orou 21 dias. Aí o anjo veio e falou para ele, aqui houve uma resistência. Por isso que demorou para te atender. Deus demorou para te atender. Porque houve uma resistência no mundo espiritual. Mas ele foi o quê? Perseverante. Orou 21 dias e jejuou 21 dias para receber uma resposta de Deus. E veio a resposta. E é assim que funciona. Então a Bíblia diz que é para nós pegar o exemplo dessas pessoas do passado. Tem Daniel, né? Eu falei ali em Ezequias, nós temos ali Abraão, nós temos Davi, vários das antigas ali, né? Está aqui no livro de Hebreus, que é para nós nos espelhar, né? Na fé que os antigos tiveram. Você lendo em Hebreus aqui, você vai ver esse texto aqui que diz, que é para nós espelhar na fé que os antigos tiveram. Então os antigos foram, né? Homens que venceram. E Deus quer que nós venhamos vencer também. Amém, irmãos? Eu pedi para o Deoclésio ele passar um giro com óleo ali, nós vamos fazer uma oração aqui. Bem? Mas o mais importante
A Bíblia diz que o mais importante de nós ouvirmos uma palavra como essa é nós colocarmos em prática. Isso é o mais importante, é o que vai dar resultado. Amém? Então o Deoclésio vai ungir com óleo aí para nós fazer uma oração aqui. Amém, irmãos? Estou usando o microfone que não está sendo som aqui, mas é que eu estou entrando ao vivo ali, né? Então parece que eu estou brincando aqui, mas não, é que está entrando lá ao vivo, lá o som lá no celular. Lá. Nós temos aqui ao vivo pelo Facebook, né? E aí para ter um som com qualidade a gente entra com o microfone ali para ficar bom o som. Amém? Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Às vezes, irmãos, a gente vem num culto como esse aqui e a gente já ouviu vários testemunhos de pessoas que às vezes vêm numa reunião como essa, aqui, lá em Santo Antônio, e falam assim, eu sei tão bem do culto, né? eu sei tranquilo do culto, sei bem depois daquele culto lá. E tudo isso, irmãos, é resposta de oração. De oração. Então, se você orar, você vai ver a glória de Deus. Amém? Amém? Então, olha só, nós vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Vamos fazer uma oração juntos aqui. E depois eu vou fazer uma oração por você aqui. Você vai clamar a Deus aí, amém? Então, fala assim comigo, ó. A pessoa que está nos assistindo aqui pelo Facebook, da mesma forma. Fala assim, ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti, por essa palavra que veio para avivar a minha fé. Jesus, eu quero aqui nessa noite te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa e me lava com o teu sangue de todo pensamento contrário, de toda atitude errada, de toda intenção e de toda dúvida. Jesus, me faz livre, me perdoa e me purifica com o teu sangue. Que o teu Espírito Santo venha me fortalecer aqui nessa noite. Amém. Amém, irmãos? Olha só, você permanece com os teus olhos fechados. Eu vou fazer uma oração por você agora. E você pode fazer a tua oração. E você pode falar com Jesus aí. Pode e deve falar com Ele. Ele está presente aqui, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos, Deus, aqui a Tua palavra, meu Pai. E a Tua palavra é a verdade. Então, tudo que nós falamos aqui, meu Pai, foi para que a fé de cada um viesse ser avivada aqui nessa noite. E tudo que nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer a fé de todos aqui nessa noite. Que viemos sair aqui dessa reunião, meu Pai, diferente. Que viemos sair aqui dessa reunião, Pai, colocando essa palavra em prática, para que possamos ver a Tua glória se manifestar naquela situação contrária que tem se levantado contra as nossas vidas. Meu Pai, essa pessoa fez aqui uma oração, rejeitando todo o pecado, todo o erro, e ela está orando agora, talvez ela está acertando algo que precisa ser acertado contigo. Faz ela livre aqui nessa noite, essa pessoa que está aqui e a que está nos assistindo. Faz, Deus, ela livre de toda amarra, de toda atadura.
Ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai, sai. Vão embora todos os espíritos acusadores. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui nessa noite. Faz ela livre, faz a alma dela ser mais branca que a neve, Pai, como diz ali na tua palavra. Purifica todos aqui em casa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, meu Pai, que quando nós subimos aqui nesse altar, nós já entramos numa guerra espiritual contra as forças do mal. Mas ali o Senhor declarou, meu Pai, que o mal não vai triunfar contra nossas vidas, contra a tua igreja. Então, nessa noite, Pai, nenhum mal pode permanecer na vida dessa pessoa. Por isso eu compro a briga de todos que estão aqui nessa noite. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, demônios, que vocês soltem a vida dessa pessoa. Sai, sai, sai. Vão embora toda a fortaleza do inferno que tem se levantado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, envia aqui o teu exército bem armado e arranca todos os demônios que têm se levantado contra essa pessoa que se encontra aqui. Todos os espíritos, meu Pai, de enfermidades que geram essa dor no corpo, meu Pai. Eu clamo a Ti para que nessa noite o Teu poder venha a ser manifesto na vida dessa pessoa. Vai queimando, meu Pai, 70 vezes 7, todos esses espíritos de enfermidades. Vai queimando, Pai, que esse mal não resista ao Teu poder aqui nessa noite. É os espíritos familiares, é os espíritos de enfermidades, sejam queimados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos vocês, demônios, e ordenamos que vocês soltem a vida dessa pessoa agora. Em o nome do Senhor Jesus, sai, sai, sai. Vão embora daí com essas dores, com esse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Continua queimando, meu Pai, que esse mal não resista. Vai queimando, Senhor, toda a resistência espiritual, fogo sobre todo esse mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai saindo toda dor, todo o mal do corpo físico agora. É o Teu poder, Pai, que nós clamamos sobre essa pessoa, arrancando, tirando esse mal-estar, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Há pessoas que entraram aqui, meu Pai, que estão nos assistindo, que estão angustiadas, que estão ansiosas, inquietas. Eu peço que o Senhor venha agir na alma dessa pessoa, meu Pai, trazendo quietude nessa noite. Todos os espíritos que têm trazido essa opressão na alma dessa pessoa. Demônios, vocês são amarrados agora, em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai, sai. Vão embora da alma dessa pessoa, saiam fora daí agora. Passa, Senhor Jesus, aqui nessa noite. Arranca, Senhor Jesus, toda a resistência que está havendo. Arranca essa angústia, essa ansiedade, esse mal-estar, esse medo, todo o mal da alma, Senhor Jesus. Passa sobre essa vida e arranca aqui em casa, meu Senhor, todo esse mal. Faz a alma dela livre, Senhor Jesus, aqui nessa noite. Faz a alma de todos livre desse mal-estar, meu Senhor. E coloca o Teu Espírito Santo na vida dessa pessoa. A Tua presença cresça sobre ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há demônios, Pai, que têm sido invocados contra essa pessoa. Talvez ela não tenha nem conhecimento disso. Mas nós enfrentamos essas forças do inferno que têm sido invocados, que têm sido pagos para destruir a vida profissional, a vida sentimental. Demônios têm sido invocados para destruir a vida, a saúde dessa pessoa. Todos vocês, demônios, que têm sido pagos e invocados. Eu enfrento vocês, eu amarro vocês aqui. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai, sai. Vão embora todo o mal que tem sido invocado. O demônio que perturba essa vida na madrugada é amarrado aqui.
No nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora com as perturbações agora. Meu Pai, abençoa todos aqui em casa, Senhor. Traz a tua presença, traz a tua paz, traz a tua cura. Cobre todos com o sangue do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E abençoa todos nessa noite, Senhor. É a tua presença faz a diferença. Abençoando, renovando e fortalecendo a vida de todos nós te pedimos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.